Irmãos, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, seguindo a exposição do conhecido Sermão do Monte. Nesse momento, abra no capítulo 5, versículo 33 ao versículo 37. Mateus 5, do versículo 33 ao versículo 37. Nos diz assim a palavra do Senhor: Também ouvistes o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Vamos orar, irmãos. Senhor, lemos mais uma porção da tua palavra, cremos ser a verdade do Senhor a nós revelada e pedimos aqui a iluminação à nossa mente, ao nosso coração, para que compreendamos aquilo que o Senhor nos quer falar nessa manhã. Abençoa-nos assim no nome de Jesus. Amém. Quem aqui não já vivenciou no período de escola aquelas conversas que, quando você queria dar muita ênfase a alguma coisa, ou de repente você foi pego em alguma situação que não deveria ser pego, a alguma mentira ou alguma coisa desse tipo, e alguém dizia assim: olha, você está falando a verdade, e aí você dizia: eu juro. E aí a pessoa dizia assim: jura por quem? Aí eu juro pelo meu pai. Geralmente os pais têm menos valor nesse juramento, né? Quando você jura pela mãe, aí já é algo mais verdadeiro, né? Eu juro pela minha mãe. E aí alguém dizia assim: olha, é verdade mesmo. Aí você dizia: eu juro por Deus. Aí de repente alguém mais santo no meio, né, dizia assim: olha, não se pode jurar por Deus. Mas o fato, queridos, é que esses tipos de juramento, eles diminuem o significado dos votos e dos juramentos na palavra de Deus. Muitas vezes até uma compreensão errada entre muitos cristãos, né, que olham para esse texto que nós lemos e dizem assim: olha, você não pode jurar, o crente não pode jurar por nada. E interpretam de forma errônea o que Jesus acabou de falar aqui. E nós entenderemos por meio desse texto que há sim juramentos na palavra de Deus. Existem votos que são feitos, afinal de contas, eles estão instruídos e estão contidos na própria Escritura Sagrada. A grande questão nisso tudo não é apenas o significado raso que nós temos sobre juramentos e votos, mas, acima de tudo, a falta de verdade, a desconfiança, o descrédito que repousa sobre quem está falando. Veja, votos e juramentos não são coisas ruins e sem sentido também. Pelo contrário, eles possuem um caráter solene, um caráter radical e um caráter grave. De repente, o que vem na sua mente seja agora aquela cena de um filme, né? Onde você tem ali um réu ou uma testemunha num julgamento e se põe lá a mão sobre a Bíblia, né? Se levanta a outra mão e diz assim: eu juro dizer a verdade, nada mais que a verdade, em nome de Deus. Ou talvez você lembre dos votos e juramentos, promessas feitas numa cerimônia de casamento. A pessoa chega lá e, diante de Deus, da sua noiva, diante das testemunhas, ela assume ali votos, ela faz juramentos, ela faz promessas ao seu cônjuge. Existem vários votos ou juramentos feitos nas Escrituras. Permitam-me mencionar alguns textos. Eu selecionei apenas alguns, não todos os textos. Temos os juramentos que foram feitos pelo próprio Senhor Deus. Gênesis capítulo 22, o versículo 16, o Senhor diz: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Deus fez um juramento, e esse juramento depois é relembrado ao povo à medida da caminhada desse povo. O Salmo 89, o versículo 3 e o versículo 4 diz o seguinte: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo: para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração.
O próprio Zacarias, em seu cântico, registrado em Lucas, capítulo 1, do versículo 68 ao versículo 79, nos diz o seguinte: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Veja, irmãos, na casa de Davi, está lembrando aqui o Salmo 89, que nós acabamos de ler, aquele juramento do Senhor. Como prometera desde a antiguidade, a ele vai além, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão. Volta lá atrás para aquele juramento que nós lemos, que foi feito a Abraão. O nosso Pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Encontramos também, irmãos, os juramentos feitos pelos servos de Deus. Em Gênesis 24, do versículo 2 ao 4, disse Abraão ao seu servo mais antigo, o servo da sua casa mais antigo, que governava tudo o que ele possuía: Põe a tua mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Josué, no capítulo 9, versículo 15, concedeu-lhes paz e fez com eles aliança, de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Samuel tem exposto aqui o livro de Ruth, e encontramos um juramento também logo no primeiro capítulo do livro de Ruth, aquilo que é bem conhecido, né? E muitos noivos chegam até a fazer ou recitar esses mesmos versos na cerimônia, né? Nos votos de casamento. E isso é um juramento que Ruth faz, é um voto que ela faz. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e não me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ora, se temos esses exemplos, qual o problema dessa vez com os escribas e com os fariseus? Lembrem, irmãos, que interpretações equivocadas promovem uma prática de vida equivocada também. Você pode ter, estávamos conversando aqui antes do culto sobre isso, muitas vezes as pessoas se apoiam em mentiras, mas aquelas mentiras são tão bem passadas e tão bem contadas que parecem ser verdade. Uma pessoa falava, né, que segue alguns podcasts e, de repente, observando as pessoas falando, de repente alguém fala sobre gostos musicais e, de repente, preferências sobre estilos de pregação e tudo mais, e cita ali alguns teólogos de procedência duvidosa. Então, essas coisas acontecem muito nos nossos dias, e elas geram práticas também equivocadas. Quantos não já viveram, né, aquele tempo onde, por exemplo, era pecado crente ou mulheres andarem de bicicleta, ou de repente fazerem e usarem determinadas roupas, e de repente essas coisas, à medida que o tempo avança, elas vão mudando, não é mais pecado, são usos e costumes, não são mais usos e costumes, essas coisas nem existem mais. É como se aquilo que a Escritura Sagrada diz não fosse suficiente e precisasse agora de algumas interpretações e retoques humanos para que, de alguma forma, isso ganhasse mais força. Parece que nós gostamos dessas coisas. Gostamos de alguém que governe sobre nós, que se assenhore de nós, e muitas vezes, irmãos, esses processos são processos manipulatórios.
A verdade é torcida e se torna uma mentira, e produz práticas equivocadas também. Lembrem que, novamente, Jesus ele questiona e confronta aqui o que foi dito pelos antigos. Não estava correto, irmãos. Era talvez um bom resumo da letra da lei do Senhor. Contudo, perceberemos nesse ensino de Jesus que a interpretação e principalmente a ênfase do que eles dão aqui estava completamente equivocada. Notem, em que eles basearam para trazer essa afirmação que o Senhor Jesus já aponta aqui no versículo 33? Alguns textos que são postos pelos comentaristas como possíveis base para essa afirmação que os antigos fazem aqui, que é reafirmada pelos escribas e fariseus. Levíticos 19, o versículo 12, diz o seguinte: nem jurareis falso pelo meu nome. É o Senhor ensinando ao povo. O segundo texto, que provavelmente foi usado, Números capítulo 30, o versículo 2, quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento, segundo tudo o que prometeu, fará. E o terceiro provável texto também, que amarra aí, ele pega partes desses textos e faz essa afirmação aqui: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Deuteronômio 23, versículo 21. O resumo feito pelos antigos foi, veja, eles pegam esses três textos e fazem então um resumo. E esse resumo é dito pelo Senhor aqui no versículo 33. É o seguinte: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Numa outra possibilidade de tradução seria: não quebrarás teu juramento, mas guardarás os votos que tens feito ao Senhor. Com base nisso tudo, irmãos, eu convido vocês a pensarmos no seguinte tema: a lei perfeita e corações mentirosos. A lei perfeita e corações mentirosos. Em primeiro lugar, é necessário que percebamos a ênfase do texto. Veja, a ênfase colocada pelos escribas e fariseus que estavam aí, que ouviram dos antigos, é uma ênfase principalmente nos votos feitos ao Senhor. Se você votou ao Senhor, cumpra. Se você fez um voto ao Senhor, você cumpra esse voto, essa promessa, esse juramento que foi feito ao Senhor. E veja, a ênfase do texto, ainda que seja necessário que cumpramos os nossos votos ao Senhor, a ênfase do texto, ou dos textos que lemos, ela vai além disso. Ela fala sobre a veracidade daquilo que está sendo feito. Lembra que quando você estava na escola e de repente alguém dizia jure por algo, você precisava fazer um juramento ali ou empenhar uma promessa ou uma palavra para que a pessoa olhasse para você e dissesse: parece que agora ele tem crédito. Afinal de contas, ele jurou pela mãe e se ele não cumprir, a mãe vai morrer amanhã. Então, aquilo ali trazia um peso de responsabilidade. Você estava empenhando sobre algo que é muito precioso para você, sobre algo que é muito caro para você, sobre algo que tem um valor inestimável para você. Então, você não estaria jurando ou colocando a vida da pessoa em risco, né? Coloque aspas aí, se aquilo ali não fosse realmente verdade. Mas veja, o caráter das promessas e dos juramentos não repousam sobre o objeto final. Repousa sobre a verdade do que está sendo dita naquele momento. Veja, irmãos, é tanto que o Senhor, por si, ele jura. Ele coloca o juramento no seu próprio caráter. Abraão, quando chama o seu servo ao juramento, ele se põe como objeto do juramento. Olha, é verdade o que você está fazendo aqui. E é interessante aquele juramento que o servo de Abraão faz, porque ele põe as mãos praticamente nas partes íntimas de Abraão. E ali existia um risco, porque se aquele servo não fosse alguém extremamente confiável, imagine que Abraão poderia ser assassinado ali. Ele poderia sofrer ali graves consequências pela infidelidade daquele servo no momento do juramento. Então, aquela mão, irmãos, era posto sobre uma parte do corpo muito sensível, e que poderia trazer riscos enormes à vida daquele que estava fazendo ou propondo o juramento à pessoa. Então você jurava crendo que a pessoa de fato era alguém fiel e que cumpriria aquilo que estava prometendo. No entanto, essa verdade do coração,
é a verdade que deve ser espelhada no coração daquele que é discípulo. Lembre que há um paralelo aqui. Há o paralelo entre aqueles que são multidão ou que fazem parte da multidão e aqueles que são discípulos. Perceba que o Sermão do Monte, conquanto ele seja pregado para a multidão, ele tem os seus olhos muito bem direcionados para aqueles que são discípulos. E se pressupõe aqui, irmãos, então, que o discípulo é alguém que foi alcançado pelo Senhor, é alguém que foi justificado pelo Senhor, é alguém que tem paz com o Senhor, é alguém que voltou a amar a Deus acima de todas as coisas e a confiar na palavra de Deus. E o método, então, que Deus usa para a santificação e para promover a verdade no coração dos discípulos é a própria palavra de Deus. Esse texto não está desconectado, por exemplo, do Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 17, onde o Senhor Jesus afirma: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o próprio Jesus, irmãos, é a verdade revelada de Deus. Lembre que ele mesmo afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, irmãos, o que Jesus quer dizer com isso é que não existe verdade fora da Escritura, nem fora dele. Tudo que há fora da Escritura e fora de Cristo pode ser muito bonito. A gente vê, comumente muitas mensagens. Você olha, às vezes, no Instagram ou naqueles grupos de WhatsApp, as pessoas mandam muitas mensagens positivistas. E quando você olha para essas mensagens, o teor dessas mensagens muitas vezes não é bíblico. Não há um confronto com a Escritura, não há verdade bíblica, parecem muito mais aquelas caixinhas de promessa que se vendia no passado. Você lembra das caixinhas? Aqueles que são mais antigos aqui, certamente lembrarão. Você sempre estava numa crise, quer ouvir alguma coisa boa da Bíblia. Você pegava aquela caixinha e puxava e via um versículo sempre falando algo bom para você. E aí você dizia: como Deus é bom. Só que aquelas não eram necessariamente promessas de fato. Estavam desconectadas de textos e fora do seu contexto, muitas vezes produziam no coração das pessoas expectativas erradas. Aqueles textos não estavam postos na Escritura e muitas vezes eram direcionados ao povo de Israel, pontualmente, num momento específico da história, a algum rei, a algum profeta, a alguma situação específica, e eram retirados fora de contexto, simplesmente para acariciar o ego do seu coração e dizer assim: vai ficar tudo bem. A verdade, irmãos, ela está entranhada no coração do discípulo, porque este teve um encontro com a própria verdade que é Cristo. Este agora crê na totalidade das Escrituras e somente nas Escrituras. A ênfase do texto, irmãos, repousa sobre isso. Nós somos filhos da verdade. O pai da mentira é o diabo. Ele é mentiroso desde o início. A sua prática é a mentira. Logo, aquilo que está nos textos que nós lemos do Antigo Testamento, assim como na ênfase que é posta aqui pelo Senhor Jesus, não são necessariamente os votos, e nós vamos entender qual é o problema identificado por Jesus. Não são necessariamente os votos, é aquilo que é votado, mas é a veracidade daquele que está votando. É o caráter daquele que está votando. É se naquele que está fazendo o juramento há de fato verdade habitando no seu coração ou não. E aí, em segundo lugar, qual é o problema identificado por Jesus? Veja, a ênfase dos antigos e agora dos escribas e fariseus estavam postas nos votos feitos ao Senhor. Era essa a ênfase. E, nesse sentido, irmãos, como eu já falei, eles não estavam errados. No entanto, o que o Senhor Jesus considera aqui nesse texto é a desconsideração para com o próximo. Veja, se o meu coração foi restaurado pelo Senhor, se eu vivo para o Senhor, meus irmãos, não existe um amor que seja direcionado apenas para o Senhor e que não seja direcionado para o próximo. Não existe uma vida de fidelidade ao Senhor que não se reflita na minha fidelidade para com o meu cônjuge, na minha fidelidade para com os meus filhos, na minha fidelidade para com a igreja de Cristo, para com os meus amigos.
Veja como essas coisas muitas vezes parecem desconectadas na cabeça de alguns, e muitas vezes existe essa dicotomia sendo pregada na igreja. E as pessoas passam a dizer assim, a viver assim: essa é a roupa que eu visto para ir para o culto. Essa é a roupa que eu visto para ir para não sei para onde. Essa é a fala, ou esse é o tipo de palavra que eu uso quando eu estou na igreja. Esse é o tipo de palavra que eu uso quando eu estou fora da igreja. Não, ali é meu ministério na igreja. Aqui é a minha vida fora da igreja. Aqui elas por elas, eles por eles, dente por dente, olho por olho. Aqui eu tenho que ser agressivo, eu tenho que ser voraz, eu tenho que ser isso, aquilo, outro. E a pessoa esquece quem de fato é. Não, irmãos, isso é uma loucura. Biblicamente não existe essa perspectiva dicotômica. O que nós somos diante de Deus, seja no momento em que estamos reunidos como igreja do Senhor, ou seja quando eu estou trabalhando, seja no momento em que eu estou servindo no ministério, seja quando eu estou no trânsito, seja no momento em que eu estou reunido com um grupo de oração, seja quando eu estou em casa com minha esposa e meus filhos, ou no trabalho ou em qualquer outro lugar. Não existe essa perspectiva, irmãos, de que aqui nós somos alguma coisa e lá fora nós somos outra. Isso é uma esquizofrenia dicotômica vivida por muitos nos nossos dias, mas não, irmãos, não resplandece, não é demonstrado como sendo verdade bíblica, não é o que a palavra de Deus nos ensina. Então eles ensinavam, eles interpretavam de maneira equivocada: olha, isso você faz para o Senhor, mas com o próximo não. Então eu podia estabelecer votos com o Senhor, fazer promessas ao Senhor e desconsiderar o próximo. Eu não sei se vocês lembram, mas no Evangelho de Marcos, alguns religiosos da época diziam assim: isso eu não posso ofertar aos meus pais porque é corbã, eu já fiz como oferta ao Senhor. Aquilo ali não é algo bíblico, era uma interpretação que eles faziam. Eles diziam assim: olha, à medida que eu me consagro totalmente ao Senhor, eu estou desobrigado de honrar pai e mãe. Qual o significado de honrar pai e mãe? Um dos significados de honrar pai e mãe é sustentá-los na sua velhice. Lembre que naquele tempo não existia previdência privada, não existia a previdência, seguridade social, nada disso. Você não tinha como contratar um life planner, né, alguma coisa desse tipo, para de repente pensar aí para você, ou fazer investimentos no Tesouro Direto, ou comprar ações no exterior, esse tipo de coisa, pensando na aposentadoria. Não se tinha isso. Qual era a aposentadoria dos pais? Eram os filhos. Os filhos cuidariam dos pais agora, e eles estavam ensinando esse primeiro mandamento com promessa, que Paulo vai falar depois lá em Efésios. Não é algo extraordinário, mas a promessa é de que os seus filhos verão você fazendo com seus pais e farão o mesmo com você quando você chegar na sua velhice. É uma questão de exemplo, de didática. Você está ensinando os seus filhos a fazerem o mesmo que você faz hoje com seus pais, para que te prolongue os dias. Só que aí um determinado grupo, talvez pensando que eram muito mais santos do que os outros, diziam assim: não, eu me entreguei, me consagrei completamente ao Senhor, estou desobrigado do sustento dos meus pais. Veja, irmãos, a comodidade, entre aspas, né, para isso. Os pais necessitando, não, o que eu tenho, o que eu faço, o que eu sou é oferta ao Senhor. Eles faziam votos ao Senhor e desconsideravam o próximo. Eles viviam uma vida aparentemente sã diante de Deus, aparentemente sã diante de Deus, mas nos seus relacionamentos, aqueles que estavam ao seu redor comiam literalmente o pão que o diabo amassou. O que o Senhor Jesus está chamando aqui, irmãos, o que Ele está mostrando é essa incoerência. Aquilo que eu sou para Deus deve ser refletido nas minhas relações interpessoais. Lembra lá o que João fala na sua primeira carta, no capítulo 4. Aquele que diz amar a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Veja, irmão, isso é um chamado à coerência. Como é que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo e não amar a meu irmão a quem eu vejo?
Como é que eu posso ser perdoado por Deus e me perceber um imundo, iníquo, alguém que não merecia o perdão da cruz, e ao mesmo tempo eu não consigo perdoar as dívidas do meu irmão? O chamado do Sermão do Monte, irmãos, para os discípulos é, acima de tudo, um chamado à coerência. É esse tipo de justiça que tem como base a obra de Cristo, que excede a justiça dos escribas e fariseus. Porque ela confronta o meu coração e chama o meu coração a uma caminhada agora de integridade, de coerência. Então, o que o Senhor Jesus está questionando aqui, o que ele identifica como um problema, é essa incoerência. Vocês fazem votos para com Deus, vocês juram a Deus, mas com o próximo não. E aí qual é o problema do texto? Veja, observe o texto bíblico. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, o teu não, não, o que disso passar vem do maligno. E é interessante porque dentro da tradição, eles faziam esses juramentos exatamente quando dizia respeito às pessoas. Eu quero fazer um pacto com você. Ah, você jura pelo quê? Eu juro pelo céu. Eu juro pelos cabelos da minha cabeça. E aí o Senhor Jesus questiona, olha, você tem condições de jurar pelo céu? Porque quando você faz voto ao Senhor, você está empenhando a sua própria vida ao Senhor. E esse aí você cumpre. Mas quando você está fazendo um voto ou um juramento a uma pessoa, você não impõe ou você não empenha mais o você, assim como Abraão fez, correndo o risco de vida, mas você empenha agora o céu. Empenha a parte, né, o cabelo da cabeça, né? E o Senhor Jesus confronta essa realidade. E isso, irmãos, é refletida aquilo que nós chamamos de hipocrisia. Você sobe para encenar algo, e você encena algo que você jamais vai cumprir. Jesus identifica o problema. E percebe, irmãos, a solução para o problema, e esse é o terceiro ponto desse sermão, não está fora, mas é algo que acontece de cima para dentro e que é manifesto agora de dentro para fora. A grande questão aqui, como em todos os outros textos, está presente no coração dos discípulos, no coração da multidão, no coração dos escribas e fariseus. A grande questão aqui, irmãos, é que a verdade ela deve reinar suprema no coração. Ela não deve ser algo apenas da boca para fora, mas é algo que entra e que transforma o nosso coração e que se expressa agora nas nossas relações. Jesus aqui ele não está, irmãos, proibindo votos e juramentos. Ele não está aqui, de alguma forma, dizendo assim, olha, não jures, não votes. Ele não está aqui estabelecendo esse tipo de caminhada. Você pode fazer votos e você faz. Quando você casou, ou aqueles que vão casar, aqueles que são casados, vocês fizeram juramentos. Vocês estabeleceram votos no dia do casamento. E veja, a base desses votos não é o sentimento. A base, ou não deve ser o sentimento. A base desse voto não é o que você sente pela pessoa naquele momento. Ah, meu grande sonho foi casar com você, e agora nós estamos casando. Eu juro, eu prometo o que você quiser, eu juro, eu prometo, está aqui. A festa foi tão cara, a gente já pagou tão caro, o financiamento aí para 20 anos. Se eu não jurar agora, o que é que eu farei da minha vida? Eu tenho que jurar de todo jeito. Ou então aquela ânsia hormonal, né? Aquele desejo hormonal. E a eita, finalmente. Não, irmãos, essas coisas passam. Se for a base o sentimento, muitas vezes o sentimento não vai estar lá, essa coisa toda. Ninguém vive constantemente surfando na crista da onda.
O casamento, ele tem os seus percalços. Ele tem os seus momentos difíceis. Eu lembro de uma entrevista, né, acho que um podcast, na verdade, né, tinha ali John Piper, Don Carson, Timothy Keller na época, e eles conversando sobre casamento, né? E aí Carson, ele contando a história de um membro da igreja dele, casado há muitos e muitos anos, mais de 50 anos de casamento, ele diz assim: em todo esse tempo o senhor nunca pensou em se divorciar da sua esposa? Ele disse: divórcio? Não, matar muitas vezes. Imagina você colocar ou fazer um voto, né? Isso aí seria facilmente quebrado. De repente a pessoa não é aquilo que você esperava. E aí você quebra os votos. E essa é a marca da nossa sociedade, é a marca da multidão. Para a multidão, as pessoas não são consideradas como imagem de Deus. Por isso elas não têm um valor que a própria Bíblia dá a elas. Elas têm o valor que eu dou a elas, como multidão. E aí, de repente, se elas não correspondem ao valor que eu dou, ou se elas não me correspondem de acordo com as minhas expectativas, eu descarto. Eu rasgo o contrato, eu devolvo o carro, eu devolvo o apartamento, eu devolvo a pessoa. Não tem valor nenhum. É assim que as relações humanas, irmãos, elas são entendidas hoje em dia e elas são conduzidas também. E veja então que o grande problema aqui não está com os votos ou com os juramentos, mas o grande problema aqui está com essa falta de um princípio regulador do coração, que é a palavra de Deus, que é a verdade de Cristo. E aí, em um momento, nós dizemos, é isso, e em outro determinado momento, nós dizemos assim, olha, é isso. Haverá sempre, irmãos, não é apenas uma instabilidade, mas serão motivações que por si já serão enganosas. As promessas e os votos e os juramentos serão feitos sem a menor intenção de serem cumpridos verdadeiramente. Existirá sempre a mentira ali no meio. Os pactos nunca terão como base a verdade. E muitas vezes, irmãos, estarão recheados de temor de homens. As pessoas deixarão o seu temor ao Senhor, pensando aqui nos discípulos, muitas vezes, e por temerem os homens, dirão assim, não, vamos continuar com os nossos votos, porque, afinal de contas, o que pensarão de mim? Ou então, o que é que eu perderei se, de repente, eu quebrar esse voto? Mas ele nunca teve como base a verdade. Ele nunca teve como base a própria pessoa do Senhor Jesus. Sempre existiram outros interesses ali por trás. Percebe como a questão do coração é tratada pelo Senhor Jesus aqui? É por isso que ele vai afirmar que o sim é sim e que o não é não. E mais uma vez eu lembro a você, com isso ele não está aqui quebrando a solenidade, a gravidade, a radicalidade, a existência de votos e juramentos. Mas ele está trazendo aqui, irmãos, o que deve estar no coração do discípulo. Seja, porém, a tua palavra aquilo que é reflexo daquilo que Cristo fez na cruz por você e da verdade da Escritura. E vejam, irmãos, nesse sentido, nós não obedecemos os nossos sentimentos, nós obedecemos a palavra de Deus. Algumas pessoas vieram conversar, né? Nós falamos aqui sobre a quebra do 6º mandamento, a questão do homicídio, versículo 21 ao versículo 26. E aí as pessoas, olha, mas eu não sinto que é o momento de perdoar. Mas veja, irmãos, a verdade ela não está baseada em sentimentos. A verdade ela tem como base o caráter santo do Senhor e ponto final. A verdade não espera que eu sinta para poder existir, ela existe porque Deus existe e ponto final.
E se é verdade, irmãos, ela precisa ser obedecida. E ponto final. O que é que acontece com os nossos sentimentos e com o nosso coração nesse processo? Nós percebemos a necessidade de redenção. Nós percebemos que ainda que a gente não mate, ainda que a gente não adultere, ainda que a gente muitas vezes falte com a verdade, nós temos uma verdade acima de tudo isso. E que essa verdade nos resgatou da mentira que nós somos e que vivíamos. E que agora, irmãos, o nosso coração é humilhado a obedecermos à verdade. Mesmo diante da certeza bíblica de que o pecado ainda habita no nosso coração. Nós somos chamados a viver de acordo com aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e não de acordo com a mentira que muitas vezes são expressas nos nossos sentimentos. Eu não preciso sentir, eu preciso obedecer. Se é verdade, irmãos, e de alguma forma eu estou relutando contra isso, fica claro a rebelião do meu coração dentro desse processo e o quanto ele precisa ser subjugado pela verdade. Ao ponto da minha palavra, na minha palavra, o sim ser de fato sim e o não ser de fato não. E aí nós lidamos, irmãos, muitas vezes com os nossos temores também. Vem aquela pergunta, né? Será que conseguiremos ser fiéis a isso mesmo? Ou, de repente, a dúvida na cabeça das pessoas, né? Você tem uma situação e você sempre respondeu essa situação de maneira pecaminosa. Seja por temor de homens, seja por aspectos que Deus tem trabalhado em você, mas você vacila muito neles. E as pessoas mais íntimas, mais próximas, sabem que você luta com isso. E, de repente, agora você vai para uma reunião, ou você vai para uma entrevista de emprego, ou vai se reconciliar com alguém, ou vai tratar algo no seu casamento, e aí as pessoas olham, será que vai mesmo? Será que quando chegar naquela reunião tão difícil e o seu chefe começar a lhe pressionar ali, você não vai ceder mais uma vez? Você não vai ali ouvir o canto da sereia? Você não vai negociar a verdade por causa da mentira? Mas veja, até nessas provas exteriores e nas nossas próprias lutas interiores, fica claro, irmãos, o quanto precisamos do Redentor. O quanto precisamos de Cristo. E que nós podemos contar, irmãos, com a sua palavra e com a ação do seu Espírito no nosso coração. É o que faz o sim ser sim e o não ser não. Ah, mas vem cá, eu te conheço, você gosta disso. Olha, ninguém vai ficar sabendo, é super tranquilo, a gente pode fazer, a gente pode agir assim, todo mundo faz, não tem nada demais. Aí você naquele momento, fazer o quê, né? Ninguém vai ficar sabendo, não. Então vamos lá, assina aí, vamos fazer, posta aí, vamos. E o sim se torna não, e o não se torna sim. Veja, irmãos, que a confrontação de Jesus aqui acontece dentro do campo do coração. E quando nós afirmamos o sim, tendo como base a palavra de Deus, ou o não, tendo como base a palavra de Deus, há nisso, irmãos, não só uma vitória da verdade sobre o nosso coração, humilhando o nosso coração, mas há também uma vitória da dependência do Senhor sendo estabelecida num coração independente antigamente. Nós nos achávamos independentes. Nós pensávamos que éramos autossuficientes. E agora estamos sendo vencidos nesse processo contínuo.
e chamados a confiar, a depender e a esperar no Senhor. Temor de homens, muitas vezes, é manifestado, irmãos, na pressão do grupo. Isso é muito comum, não só hoje em ambientes de trabalho, mas até na escola, para adolescentes, crianças. Isso vai se tornando uma prática, porque para você ser aceito, você precisa falar assim, você precisa agir assim. E muitas vezes nós não tivemos pais que confrontassem essa realidade, dizendo assim, olha, você não precisa negociar quem você é por isso, você é alguém. Você é a imagem de Deus, você foi redimido em Cristo Jesus, você não precisa se vender a esse tipo de coisa. Você não precisa negociar quem você é por isso, você não precisa se baixar a isso. Você precisa dobrar seus joelhos diante da verdade, ponto final. E nos acostumamos, irmãos, na nossa adolescência, a dobrar, a ceder às manipulações, aos processos errados, e entramos assim no nosso casamento, entramos assim na faculdade, entramos assim no mercado de trabalho, vivemos assim muitas vezes na igreja. Mas não é possível, irmãos, que continuemos assim diante da verdade exposta aos nossos corações. É preciso que haja mudança. É preciso, irmãos, que haja no nosso coração essa dependência e essa confiança na palavra do Senhor, ao ponto de dizermos assim, olha, se tenho que perder família, bens, qualquer outra estrutura, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Isso revela, irmãos, quem de fato é o Senhor do nosso coração. E olhe, não espere que muitas vezes, que certamente o mundo vai compreender isso, porque ele não vai. A multidão não vai entender, e a multidão vai olhar para você e vai dizer assim, como você está se submetendo a isso, mas você ama tanto isso, mas o seu coração sempre quis tanto isso, mas não tem nada demais, olha, é só um trabalho, é só um esporte, é só uma prática comum, é só uma pessoa a mais da sua vida, é só uma assinatura, é só um pacto que você está fazendo, não tem nada demais. Tem, irmãos. Veja, nós não fomos chamados à assimilação da cultura desse mundo. Nós fomos libertos dessa prisão. Nós não fomos chamados, irmãos, a viver intimidados ou amedrontados com os nossos próprios sentimentos. Nós fomos libertos dessa prisão. Fomos feitos servos da justiça. E é muito fácil, irmãos, nesse sentido, dizer que é crente e viver uma vida participando de cultos e viver uma vida de afirmações que nós somos isso, que nós somos aquilo outro, sem obediência à palavra. É muito fácil. É muito fácil termos um exterior, ou termos uma liturgia, ou termos todo um aspecto. Não, como vocês são reformados, como vocês são apegados à ortodoxia, olha só o que vocês cantam, olha só a estrutura. Meus irmãos, tudo isso pode ser importante, mas ao mesmo tempo tudo isso pode ser teatro. Se não existirem no nosso coração, irmãos, disposições a obedecermos a palavra e a vencermos o nosso próprio coração, meus irmãos, esse movimento externo é abominável diante do Senhor. Estaremos usando o nome do Senhor em vão. Estaremos promovendo aquilo que o Senhor abomina. A verdade para a multidão é relativa. Vai depender da interpretação de cada um. A multidão olha para a verdade e diz assim, depende, é a minha verdade. É o que eu sinto, é o que eu quero. Vai depender do que eu ganho, vai depender dos benefícios que ela me trará, vai depender da segurança, do prazer que ela vai me dar.
Vai depender dessas coisas. Para a multidão, a verdade é assim. Para os discípulos, não. Para os discípulos, é a verdade da Escritura. É a verdade revelada em uma pessoa, que é o Senhor Jesus. E que fora disso não há verdade. Meus irmãos, o Senhor Jesus nos chama a refletirmos sobre esse padrão no nosso coração. Cuidado com aquela saída pela direita, saída pela esquerda, as respostas evasivas. Cuidado, irmãos, quando muitas vezes alguém perguntar alguma coisa, aquelas respostas prontas, né, que a gente dá com medo e daqui a pouco é provado que não era tão assim, a gente pega e diz, não, mas eu disse isso porque na verdade eu queria dizer aquilo outro e na hora eu fiquei com medo. Não, irmãos, a verdade é uma só. Todos nós viemos de uma vida de mentiras. E veja, eu acompanho muitas vezes casais em crise, onde a verdade foi quebrada dentro do relacionamento. Essa semana eu conversava com um casal, passou por uma situação muito difícil, de adultério. E aí a pessoa que cometeu confessou, e a outra pessoa disse assim, mas eu não acredito que foi só isso. Não, mas foi só isso. Não, eu não acredito que foi só isso. Mas foi só isso. E sabe, irmãos, como vai ficando difícil confiar, porque sempre existiram pitadas de mentira ou de caráter duvidoso o tempo todo na relação. E aí a pessoa olha e diz assim, olha, eu não sei com quem eu convivo. E é natural que essas coisas aconteçam. E vejam, à medida que agora eu decido falar a verdade e viver de acordo com a verdade do Evangelho, esse será agora um processo de reconstrução na minha relação com o próximo. E eu falei para o casal, eu disse assim, olha, não espera que aconteça um milagre agora e porque você está contando a verdade, seu cônjuge olha e diga assim, agora eu confio em você cegamente. Não. Imagina o seguinte, nós temos esse prédio aqui construído. É muito mais fácil você edificar quando o terreno não está limpo, né? Você chega ali, o terreno limpinho, você vai cavar, vai bater a fundação, aquilo tudo, começa a edificar. Mas imagina demolir tudo isso aqui para reconstruir. Você tem que quebrar tudo, tem todo o processo de demolição, depois você tem que retirar os entulhos, você vai precisar cavar novas bases, não vai poder edificar sobre as estacas que estão batidas lá embaixo. Você vai ter que edificar, vai ter que cavar bater novas estacas para poder levantar um novo edifício. É muito mais custoso. É um processo. Mas ele terá agora como base a verdade, não mais a mentira. Não mintais uns aos outros, cada um fale a verdade com o seu próximo. Veja, uns aos outros. E é sobre isso que o Senhor Jesus está tratando aqui. Nos nossos relacionamentos, irmãos, o sim precisa ser sim. E o não precisa ser não. Nos nossos votos e juramentos, meus irmãos, nós precisamos aprender a olhar para a Escritura, a olhar para o Senhor da Escritura e, percebendo o seu caráter, refletirmos o seu caráter nas promessas e nos pactos que fazemos. E assim, irmãos, estaremos refletindo de fato, como discípulos, o caráter do Senhor Jesus. Imagine, irmãos, se nos seus votos para com a igreja, o Senhor Jesus tivesse como base os seus sentimentos. Hoje eu estou sentindo que aquela igreja não cantou como eu quero que ela cante. Cantaram tristes. Era melhor que nem tivesse cantado. Então hoje eu vou abandonar aquela igreja.
Ou então, rapaz, aquela igreja ali me traiu. Eu vou abandonar aquela igreja. Vão tudo para o inferno agora. Eu vou deixar eles cantando lá, fazendo as coisinhas, porque eles gostam. Mas não vou salvar mais ninguém ali, não, porque eu fui ferido nos meus sentimentos. Imagina se o Senhor Jesus agisse assim. Imagina, irmão, se Deus agisse com fidelidade, a infidelidade, ele pagasse a infidelidade no período dos juízes, com a mesma infidelidade do povo no período dos juízes. Imagina se a fidelidade de Deus para com Davi dependesse da fidelidade de Davi. Ao mesmo tempo, irmãos, todos esses homens do passado, eles foram chamados à fidelidade e confrontados com seus pecados. Da mesma forma, hoje nós somos. E precisamos dar uma resposta. E a resposta não pode ser com mais mentiras, ou as chamadas meias-verdades. Às vezes a gente chega para pessoas, né? Como é que está o namoro? Não, está bem demais. Está bem demais. Não, rapaz, se não está bem, diga assim, não está bem não, a gente está fazendo besteira. E seja exortado, e muitas vezes até disciplinado por causa disso. Como é que está o casamento? Não, está bem. A gente está bem, estamos felizes. Não, se não está bem, diga, precisamos conversar sobre isso. Não estamos bem. Ah, como é que você está com relação à igreja? Estou bem, estou feliz, está legal demais. Não, você não precisa mentir. Rapaz, eu não estou bem, a comunhão está fraca, está acontecendo alguma coisa. Se tem dúvidas sobre alguma pessoa, chega e pergunta. Se alguém peca contra você, ou se alguém age de alguma forma que você não esperava, pergunta à pessoa. Irmãos, a mentira se estabelece muitas vezes na fofoca. Ao invés de tratarmos biblicamente, nós muitas vezes daremos razão à forma, ao jeito que a multidão age para tratar os seus problemas. E abrimos mão da verdade do Evangelho. Irmãos, que Deus confronte, trate com o nosso coração e nos edifique de acordo com a verdade da sua palavra. E assim possamos viver verdadeiramente a palavra, a verdade do Senhor uns com os outros. Seja aqui, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, ouvimos a Tua palavra, cremos que ela é verdade revelada do Senhor. Percebemos a necessidade que nós temos do Senhor Jesus, porque muitas vezes nos desviamos da verdade. Pedimos a ajuda do Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor fortaleça os nossos passos, o nosso coração para a obediência à verdade. Pedimos que o Senhor nos ajude a vencer o temor dos homens, os nossos próprios temores e a falarmos a verdade um com o outro. Pedimos, Pai, que o Senhor nos conduza em toda a verdade e nos santifique por meio da Tua palavra, que é a verdade. Livra-nos dos tropeços e das quedas. Abençoa esse momento, Pai, em que participaremos da mesa do Senhor. Senhor, que possamos sondar de fato o nosso coração por meio da Tua palavra e assim participarmos em paz desse sacramento, desse meio de graça que o Senhor instituiu para a bênção do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.